Olá, cientistas! Aqui quem fala é o professor Valmir Ramos Leite e hoje eu vou falar sobre mais um assunto aí para vocês. O assunto de hoje é sobre constelações, né? Lembrando sempre, essa aula é voltada aos sextos anos e essa aula é a primeira de duas partes aí. Bora lá conhecer as constelações, né? E o que são constelações, cientistas? Constelações são conjuntos de estrelas, né? Que juntas podem formar desenhos, que podem formar diagramas, né? E lembrando sempre, cientistas, as constelações só podem ser vistas à noite devido à luz do sol aí que atrapalha. E observações gerais, né? Em 1930, cientistas, a União Internacional de Astronomia, ela separou o céu em 88 constelações para facilitar a nossa organização e localização. Algumas das constelações antigas mantiveram um nome antigo em grego e outras foram mudadas. Um exemplo comum é a nossa constelação do Cruzeiro do Sul, formada por 4 estrelas. Muitas delas estão a mais de 300 anos-luz da Terra e outras estão mais próximas, a 80 anos-luz daqui. Aqui é um exemplo, cientistas, esse peixinho aí, ó, e quando você segue o traço ele forma uma cruz. Essa constelação é a constelação de Cruzeiro do Sul. Ela é muito importante aí para a localização, já que ela aponta para o sul e auxilia a gente bastante aí. Aqui é outro exemplo, ela olhando no céu sem filtro, né? Aqui, cientistas, a gente vai ter a Alpha Crux, a gente vai ter a Beta Crux, a Gama Crux e a última, cientistas, a Delta Crux, né? Conhecendo as constelações, cientistas, a gente vai falar agora de Andrômeda, de Antlia, de Afos, de Aquário e de Áquila. Falando sobre Andrômeda, cientistas, essa constelação é formada por 16 estrelas, a gente só consegue ver ela no hemisfério norte, e ela homenageia a princesa Andrômeda, né, filha da rainha Cassiopeia. Essa constelação é muito importante e famosa aí, né, na mitologia grega, né, por representar essa princesa aí, né. Uma outra constelação, cientistas, é a Antlia, né, ela representa a máquina pneumática, né. Ela foi classificada em 1756 e a ideia era homenagear essa invenção, né? Ela não parece realmente uma máquina pneumática, mas a concepção foi de homenagear a invenção, né? Ela fica próxima à bússola e à vela. Afos, né, que representa aí a ave do paraíso, né? Essa constelação, cientistas, ela é encontrada no nosso céu, no hemisfério sul, e ela é importante aí, já que ela representa a ave que levava as almas dos campos elíseos, né? É uma constelação bonita, né? Temos a constelação de Aquário, que é uma das 12 constelações zodiacais. É conhecido como aguadeiro, né? Representa a água que banha as constelações vizinhas. Se você observar bem, realmente parece uma pessoa aí jogando a água, né? E o interessante é que essa constelação ela é muito conhecida aí. Temos a constelação de Águia, que representa a águia, que basicamente é a transformação que Zeus usava para punir os inimigos. Ela é encontrada no nosso céu. Aqui é um exemplo, né? Aqui a águia ela está melhor concebida, né? Lembrando sempre, realmente lembra uma águia, né? Uma das poucas constelações que realmente lembra. Outras constelações que a gente vai ver: Aras, Áries, Auriga, Bootes e Caelum. Constelação de Ara, cientistas. Ela é conhecida também como constelação de altar, né? A gente acha ela aí no hemisfério sul e ela representa o altar, né? E o interessante é que esse altar, cientista, representa os lugares onde eram feitos sacrifícios, né? E a gente tem uma constelação para representar o altar, né? Áries, uma das 12 constelações zodiacais, ela representa o carneiro, né? Que a lã era de ouro, né? Que Jasão perseguia sempre. E ele era também muito usado como sacrifício, né? O carneiro é uma das 12 constelações zodiacais aí, realmente lembra um carneirinho aí, se você olhar com muita atenção, cientistas. A auriga é conhecido como colcheiro, né? Representa o cuidador de animais aí, né? Já que o cuidador de animais, ele era muito importante, né, na segunda mitologia grega por cuidar de coisas importantes, né? Então temos uma constelação para representar o cuidador de animais, né? Colcheiro. Bootes, essa constelação é conhecida como boieiro. Basicamente, cientistas ele homenageia o deus babilônico dos agricultores. Ele anuncia a colheita.
temos uma constelação que homenageia o deus da colheita, né? Bootes. Fica próximo aos cães aí, né? Os cães de caça. Né? A constelação é muito legal. Caelum, que é conhecida como a constelação de Cinzel, basicamente homenageia um instrumento usado aí pelos escultores, né? Tipo aquele martelinho com aquela ponteirinha, né? Usada aí muito aí na escultura, né? É um instrumento muito importante aí que foi homenageado aí nos céus. Próximas constelações: Camelopardalis, Câncer, Canis Venati, Canis Major, Canis Minor, Camelopardalis, cientistas. Basicamente, essa constelação foi catalogada em 624 e ela representa, pessoal, o camelo, né? Basicamente, cientistas, ela representa a girafa, né? Se vocês observarem bem, a girafa aí, ela é um animal que entrou também nas constelações zodiacais aí. Câncer representa o caranguejo, também é uma das 12 constelações zodiacais, uma difícil de ver, já que ela é muito fraca. Ela representa aí o caranguejo aí que atrapalhou Hércules na luta dele contra o leão de Meneia. Né? O caranguejo ficou tão importante que foi colocado nos céus aí. Né? É uma constelação muito legal. Cães de caça, né? Canis Venati, é encontrada no hemisfério norte. Ela representa aí, cientistas, os cães de cara, Chara, né? E Astério. Cães de caça muito importantes, muito famosos aí, né? Na mitologia grega, né? Os cães, né? De caça, né? E o interessante é que temos também o cão maior, né? É a constelação mais brilhante do nosso céu, né? Ela homenageia o cão super veloz de Orion, né? Que ganhou a corrida contra uma raposa mística, né? Acabou sendo homenageado por Zeus nos céus. O cão maior tem a estrela mais brilhante do céu, que é Orion, que é Sirius, né? E esse cão maior representa o cão de Orion, assim como o cão menor que a gente está estudando agora. O cão menor, ele representa o companheiro do cão maior, não é tão famoso, mas também foi homenageado no céu. Fica próximo à constelação de Gêmeos, né? E o interessante, cientistas, é que Orion tem os dois cães representados aí nas constelações. Próximas constelações: Capricórnio, Carina, Cassiopeia, Centauros, Cefeus. Capricórnio, cientistas, é conhecido como Capricórnio, é uma das 12 constelações zodiacais, representa o deus Pan, né? Mas também representa aí a cabra mística que alimentou Zeus quando ele era criança e fugiu da ira do pai dele, né? Então, o Capricórnio ou o bode místico, ele é muito importante, conhecido aí na mitologia grega. Carina, basicamente, ela é observável no nosso céu também. Ela representa a parte de baixo do navio do Jason e Argonautas, né? Lembrando sempre, Carina, cientistas, é uma das partes, das 3 partes que formam o navio do Jason e Argonautas, né? Carina é a parte de baixo e a gente vai ver as outras aí. Cassiopeia, basicamente, ela representa a rainha da Grécia, né? Mãe da Andrômeda, que foi a primeira constelação que a gente viu, né? Uma pessoa que era muito arrogante, segundo a mitologia grega, né? Tanto que ela causou a fúria dos deuses, né? Seguindo agora a sequência, o Centauro. Essa constelação de Centauro, ela representa Chiron, que foi o grande centauro imortal, sábio irmão de Zeus, que treinou Hércules, né? E o interessante é que os centauros na mitologia grega eles eram maus, né? Mas Chiron, ele era sábio e bondoso, tanto que ele passava todo o conhecimento dele para os homens, né? E o interessante é que essa constelação aí é bem legal. Falando agora de Cefeus, o marido aí de Cassiopeia, né? Essa constelação é interessante, já que nós temos Cefeu, que é o rei, Cassiopeia, que é a rainha, e a filha, que é Andrômeda, né? Cetus, Camaleão, Circinus, Columba e Coma Berenice. Cetus, pessoal, representa o monstro marinho que foi usado aí por Hades para devorar Atena, né? Andrômeda, perdão. Esse Cetus foi destruído pelo Perseu com auxílio da cabeça da Medusa. Na verdade, Cetus representa a baleia, né? E muitos filmes aí representam o Cetus como Kraken, né? Existem muita divergência nas histórias. Camaleão, o nome já fala, né? Essa constelação foi catalogada em 603. Não tem muita história, a única coisa que se sabe é que ela é uma constelação muito difícil de se achar. Por isso que usaram o termo camaleão, por ela estar meio que disfarçada nos céus,
mas é uma constelação legal aí, importante de se falar. Circinus, ela representa o compasso, né, que é muito usado na geometria, né, também é usado na navegação. O compasso é tão importante que ele acabou sendo usado aí na representação das 88 constelações, né. Realmente lembra um compasso, né, uma constelação muito legal aí de ver, né. Columba, né, Columba já fala, representa a pomba, né, é a única constelação voltada e vinculada com o cristianismo, né? A pomba que Noé usou lá no dilúvio lá para poder achar a terra. Aqui é um exemplo, a Columba está próxima ao Cão Maior, né? E interessante aí que é a única, né, com vínculo religioso, né? Como a Berenice, essa constelação, ela representa o cabelo de Berenice, né? Berenice sacrificou o cabelo dela para ter certeza que o marido dela iria voltar são e salvo da Grécia. A Afrodite gostou tanto que representou a constelação do cabelo no céu. Mais constelações: Corona Australis, Corona Borealis, Corvus, Crater, Crux. Corona Australis, coroa australiana, ela é encontrada no nosso céu, né? Ela representa a coroa de flor de louro, né, dos campeões aí, né? Para quem aqui já observou a Olimpíada, todo campeão ganha a coroa de flores, né? E essa constelação ela representa essa coroa de flores aí, né? Corona Borealis, a coroa boreal, ela é achada no céu do norte. Ela basicamente representa a coroa do rei Minos, né, que foi transformada em constelação, né? E essa constelação aí é uma constelação oposta, né, à constelação que nós vemos aí no hemisfério sul. Corvus representa o corvo, é achada no nosso céu. E o que eu posso falar sobre ela? Ela é associada à constelação de Taça. Foi o corvo que tentou enganar o deus Apolo, que foi castigado pelo deus Apolo, né? Aí o interessante é que esse corvo também foi colocado nos céus aí. Crater, essa constelação é interessante. Ela é localizada no nosso céu. Ela representa a taça que o corvo enganou aí, né? Falou que ia buscar água pelo Apolo, mas atrasou e acabou enrolando e mentindo para ele. Tanto que ela está próxima, né? Realmente a constelação de Corvo, né? E o interessante, temos agora a Crux, que representa o Cruzeiro do Sul. Ela é uma das menores constelações, mas muito importante para navegação, né? E brilhante pra caramba também, né? A constelação de Cruzeiro do Sul está bem destacada aí. Ela aponta para o sul e ela é bem visível aí no nosso céu, né? Na verdade, o Cruzeiro do Sul seria a Cruz do Sul, né? Agora falando da constelação de signos: Delfinos, Dourado, Draco e Herculeus. Signos cientistas. Ela é encontrada aí no hemisfério norte, ela é conhecida como a Cruz do Norte ou Cisne. Ela representa a forma que Zeus usava para chavecar as mulheres, né? Essa constelação, na minha opinião, é uma das mais bonitas. Pena que não está aqui no nosso céu. Ela realmente lembra um cisne, né? Se você olhar com calma, lembra um cisne voando. Delfinos. Delfinos, vindo da palavra Delfim, ela é encontrada no hemisfério norte. Ela representa o golfinho que Poseidon usou aí para convencer a esposa dele a casar com ele, né? E o interessante é, não parece com um golfinho, mas o interessante é que essas constelações da mitologia grega sempre tem uma história. Dourado, essa constelação é interessante, a gente acha ela no hemisfério sul e ela representa aí o peixe dourado, né? Que nada e pula muito e é sinal de boa sorte para os navegadores, né? E os navegadores acabaram homenageando essa constelação aí como a constelação do peixe dourado. Draco, né, representa aí o dragão, né, encontrado no hemisfério norte. Basicamente essa constelação ela representa o dragão que guardava as maçãs de ouro, né, que Hércules teve que pegar em um dos 12 trabalhos dele, né. E o interessante, cientistas, é que essa constelação é muito bonita também, né. Pena, mais uma vez, que não é vista no nosso céu. Herculeus, essa constelação a gente acha no céu do norte. Ela representa o cavalo menor, né? E o cavalo, pessoal, seria o filho de Pégaso, né? Então esse cavalo aí é um cavalo de boa sorte, né? E é muito respeitado na mitologia grega aí, né? Se você observar, ele mostra só a cabecinha. Muito obrigado, pessoal. Essa aqui é a primeira parte. Desculpa aí a correria, eu tô com muita aula para postar para a molecada poder estar estudando, mas espero aí que tenha ajudado os cientistas. Se cuidem. Dúvidas?
Qualquer curiosidade, qualquer dicasinha aí, poste nos comentários, meus parceiros. Tchau, tchau. Se cuidem.